Os ingredientes usados na realização do ritual satânico, desejo. O primeiro ingrediente na realização do ritual é o desejo, também conhecido como motivação, tentação ou persuasão emocional. Se você não deseja verdadeiramente qualquer resultado final, não se aventure na realização de um trabalho. Não há uma coisa determinada como experiência de trabalho, e o único meio que um mágico pode realizar mágicas como mover objetos inanimados seria ter uma necessidade emocional muito forte para assim fazê-lo. É verdade que se o mágico deseja ganhar poder diretamente impressionando os outros com seus feitos mágicos, ele precisa produzir prova tangível de sua habilidade. O conceito satânico de magia, entretanto, falha em obter gratificação na verificação da perícia mágica. O satanista realiza seu ritual para assegurar o resultado dos seus desejos, e não deveria gastar seu tempo nem a energia do desejo em alguma coisa tão inconclusiva como rolar um lápis para fora da mesa, etc., através da aplicação da magia. A quantidade de energia necessitada para levitar uma xícara de chá, genuinamente, poderia ser de suficiente energia para colocar uma ideia em um grupo de líderes sobre a Terra, motivando-os em concordar com o seu desejo. O satanista sabe que mesmo se você teve sucesso na levitação do copo de chá da mesa, supõe-se que o truque foi usado de qualquer maneira. Desse modo, se o satanista deseja flutuar objetos no ar, ele usa cordas, espelhos ou outros artifícios e salva sua energia por autoimportância. Todos os médios e místicos divinos praticam pura e aplicada mágica teatral, com seus olhos vendados e envelopes lacrados. E qualquer mágico de palco minimamente competente, trabalhador de parque de diversões ou animador de mesa de restaurante pode duplicar o mesmo efeito, embora, talvez, sem um fingido teor de espiritualidade. Uma criança pequena aprende que se ela deseja algo com intensidade, torna-se verdade. Isso é importante. Querer significa desejar, enquanto a oração é acompanhada de apreensão. As escrituras cristãs têm transformado o desejo em luxúria, avareza e ganância. Seja como uma criança, e não reprima o desejo, a fim de que você não perca contato com o primeiro ingrediente na realização da magia. Caia em tentação e sempre que precisar, se agarre naquilo que o tenta. Tempo. Em cada situação bem-sucedida, um dos ingredientes mais importantes é o tempo apropriado. Na realização de um ritual mágico, o tempo pode significar sucesso ou fracasso em igual proporção. O melhor momento para lançar sua fascinação ou charme, maldição ou praga, é quando seu alvo está no seu estado mais receptivo. A receptividade para o desejo do mago é assegurada quando o recipiente está tão passível quanto possível. Não importa quanta força de vontade ele tenha, ele é naturalmente passivo enquanto está adormecido, portanto, o melhor momento para lançar sua energia mágica em direção ao seu alvo é enquanto ele ou ela dorme. Há certos períodos do ciclo do sono que são melhores do que outros para a suscetibilidade de influências externas. Quando uma pessoa está normalmente fatigada de seus afazeres diários, ela terá um sono de pedra até que sua mente e corpo estejam descansados. O período de sono profundo usualmente se configura entre 4 e 6 horas, depois disto o período de sonho ocorre em 2 ou 3 horas ou até acordar. É durante o período de sonho que a mente está mais receptiva à influência externa ou inconsciente. Vamos assumir que o mago deseja lançar um fascínio numa pessoa que se recolhe normalmente às 11 horas da noite e acorda às 7 horas da manhã. O momento mais adequado para realizar o ritual deveria ser por volta das 5 horas da madrugada ou 2 horas antes do recipiente acordar. É preciso ser enfatizado que o mago precisa estar no seu ápice de eficiência, pois ele representa a força de emissão quando realiza o ritual. Tradicionalmente falando, bruxas e feiticeiros são pessoas da noite, o que é compreensível. Que melhor horário para realizar magias, para lançar pensamentos em direção de adormecidos sem suspeita? Se as pessoas tivessem conhecimento dos pensamentos injetados em sua mente enquanto dormem, o estado de sonho é o berço do futuro. Grandes pensamentos são claros ao acordar e a mente os retém de forma consciente, podendo produzir muito. Mas quem é guiado por pensamentos desconhecidos é levado a situações que mais tarde serão interpretadas como destino, vontade de Deus ou acidente. Há outros momentos no dia de cada pessoa que as torna receptivas ao desejo do feiticeiro. Aqueles momentos de devaneio diário ou de estado enfadonho, ou quando o momento se torna cansativo, são períodos férteis de sugestionabilidade. Se uma mulher é o alvo do seu fascínio, não se esqueça da importância do ciclo menstrual. Se o homem não estivesse tão insensibilizado pelo seu desenvolvimento evolutivo sufocante,
Ele saberia como os animais sabem quando uma fêmea estivesse mais inclinada sexualmente. O nariz do homem, ainda que não manchado por ópios baratos, não está normalmente equipado para determinar cada indicação de cheiro erótico. Mesmo se ele fosse tão prendado com estes poderes olfativos, o objeto de sua busca mais provavelmente o lançaria fora do seu cheiro, através do uso de doses maciças de perfume para cobrir e reprimir o eflúvio ofensivo ou eliminar a detecção completamente, pela ação adstringente de desodorantes poderosos. Apesar destes fatores desencorajadores, o homem é ainda motivado a desejar ou ser desejado, conforme possa ser o caso, pelo seu reconhecimento inconsciente da química do corpo da mulher. Isso é dotado na forma do sentido da sugestão, que é olfativo na sua natureza. Para retroceder, no que poderia equivaler a um retorno à animalidade, pareceria ser o melhor exercício para a aplicação consciente desses poderes, mas para o melindroso teria o sabor de licantropia. Há, entretanto, um caminho mais fácil, que é simplificadamente acertar as datas e frequência do ciclo menstrual da mulher que é o seu alvo. É imediatamente antes e depois desse período que a maioria das mulheres é mais acessível sexualmente. Assim, o mago encontrará durante tais momentos o período de sono mais efetivo para instilar pensamentos ou motivações de natureza sexual. Bruxas e feiticeiras têm muito mais quantidade de tempo para lançar seu fascínio em direção ao homem de sua escolha. Pela razão de que o homem é mais consistente em seus avanços sexuais do que a mulher, embora haja muita mulher com igual ou ainda maior luxúria, o momento diário não é tão importante. Qualquer homem que não esteja exaurido de sua energia sexual é, para uma hábil feiticeira, um pato sentado. A época do ano que segue o equinócio de inverno é a mais fértil de vigor sexual no homem, e ele se comporta de acordo, mas a feiticeira, por outro lado, precisa trabalhar sua magia com mais intensidade, a fim de evitar que os olhos dele se percam em outras mulheres. Poderia o medroso perguntar: não há defesa contra esta bruxaria? O que pode ser respondido assim: sim, a proteção. Você nunca deve dormir, ter devaneios de dia, nunca estar sem um pensamento vital e nunca ter uma mente aberta. Então você estará protegido das forças da magia. Imagem: o adolescente que tem grande cuidado em esculpir numa árvore um coração contendo as iniciais dele e do seu amor. O menino que se senta desenhando sua concepção de um reluzente automóvel. A garota magra que balança uma boneca arranhada e rota em seus braços e pensa nela como seu pequeno bebê. Essas bruxas e feiticeiros capazes, esses mágicos naturais, estão empregando o ingrediente mágico conhecido como imagem, e o sucesso de qualquer ritual depende disso. Crianças, não sabendo, nem se preocupando se possuem habilidades artísticas ou outros talentos criativos, perseguem suas metas através do uso da imagem de sua própria criação, ao passo que os adultos civilizados são muito mais críticos de seus próprios esforços criativos. Esse é o motivo pelo qual um mago primitivo pode usar um boneco de barro ou um desenho bruto para ter vantagem de sucesso em sua cerimônia mágica. Para ele, a imagem é tão correta quanto necessita ser. Qualquer coisa que sirva para intensificar as emoções durante o ritual contribuirá para o seu sucesso. Qualquer desenho, pintura, escultura, escrito, fotografia, artigo de roupa, cheiro, som, música, gráfico ou situação inventada que possa ser incorporada na cerimônia servirá bem ao mago. A imagem é uma lembrança constante, um artifício de salvaguarda do intelecto, uma obra substituta da coisa real. A imagem pode ser manipulada, montada, modificada e criada, de acordo com o desejo do mago, e a simples reprodução que é criada pela imagem se torna a fórmula que amolda a realidade. Se você deseja desfrutar prazeres sexuais com alguém de sua escolha, você precisa criar a situação do seu desejo no papel, quadro, pela palavra escrita, etc., da forma a mais exagerada possível, como uma parte integrante da cerimônia. Se você tem desejos materiais, você precisa fixar atentamente a imagem deles, envolvendo-se com cheiros e sons que o conduzam a eles. Criar um magnetismo muito forte que atrai a situação ou coisa que você deseja. Para assegurar a destruição de um inimigo, você deve destruí-lo por procuração. Eles devem levar tiros, serem apunhalados, adoentados, queimados, esmagados, afogados ou despedaçados da maneira mais vívida possível. É fácil notar o porquê as religiões do caminho da mão direita censurarem a criação de imagens esculpidas. A imagem usada pelo feiticeiro é um mecanismo de trabalho para a realidade material, a qual é totalmente oposta à espiritualidade esotérica. Um cavaleiro grego de persuasão mágica uma vez procurava uma mulher que satisfizesse seu desejo total, e estava tão obcecado com o objeto dos seus sonhos, que
que se encarregou de construir uma escultura maravilhosa. Com seu trabalho terminado, ele se sentiu tão convincente e irrevogavelmente apaixonado pela mulher que tinha criado, que ela não estava na pedra tão distante, mas na carne mortal viva e quente, e então o mago, Pigmalião, recebeu o maior dos benefícios mágicos e a linda Galateia era sua. Direção. Um dos ingredientes mais negligenciados no trabalho mágico é a acumulação e subsequente direção da energia rumo a um resultado efetivo. De modo geral, muitos aspirantes a bruxa ou feiticeiro realizarão um ritual e então seguirão com tremenda ansiedade a esperar o primeiro sinal de um trabalho bem-sucedido. Para todos os intentos e propósitos, eles deveriam se ajoelhar e rezar, pois sua real ansiedade em esperar pelos resultados desejados apenas nulifica qualquer chance real de sucesso. Além disso, com tal atitude, é duvidoso que a suficiente concentração de energia para uma realização segura possa ser armazenada em primeiro lugar. Ficar em cima ou constantemente reclamar sobre a situação sobre a qual seu ritual seria baseado apenas garante o enfraquecimento do que deveria ter uma força, ritualisticamente direcionada sendo espalhada e misturada. Uma vez que o desejo tenha sido definido fortemente o bastante para empregar as forças da magia, toda tentativa deve ser feita para simbolicamente dar vazão a tal desejo, no decorrer do ritual, não antes ou depois dele. O propósito do ritual é o de libertar o mago dos pensamentos que poderiam consumi-lo, os quais ele estaria constantemente preso. Contemplação, devaneio e constantes maquinações queimam a energia emocional que estaria reunida junto a uma força usável dinamicamente. Nem se mencione o fato que a produtividade normal é exaurida por uma determinada ansiedade consumidora. A bruxa que lança seu feitiço entre longas esperas ao lado do telefone, antecipando a chamada do seu desejoso amor. O feiticeiro com necessidades financeiras que invoca a bênção de Satã e então espera com comichão o dinheiro chegar. O homem, entristecido pelas injustiças praticadas contra ele, que tendo amaldiçoado seu inimigo, segue penoso seu caminho, de rosto distante, testa franzida, são todos exemplos comuns de energia emocional mal direcionada. Não é de surpreender que o mago branco tema a lei do retorno após lançar um feitiço malvado. O retorno para o remetente que sente culpa seria garantido, graças ao seu estado de consciência. O fator de equilíbrio. O fator de equilíbrio é um ingrediente empregado na prática do ritual mágico que se aplica no lançamento das cerimônias de luxúria e compaixão mais do que no lançamento de uma maldição. Tal ingrediente é pequeno, mas extremamente importante. Um completo conhecimento e consciência sobre tal fator é uma habilidade que poucas bruxas e feiticeiros alcançaram. Simplificadamente, trata-se de conhecer o tipo adequado do indivíduo e de situação para trabalhar sua magia mais facilmente e com melhores resultados. Conhecer as limitações de alguém é uma forma um pouco estranha de introspecção, assim pareceria para uma pessoa que deveria ser capaz de executar o impossível, mas, sob muitas condições, poderia fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Se na tentativa de alcançar sua meta através da magia cerimonial ou manipulativa, você se encontra falhando constantemente. Pense nisso, você tem sido vítima de um direcionamento errado, de um ego inchado que o tem induzido a esperar por algo ou alguém quando as chances são virtualmente inexistentes. Você é alguém sem talento, incapaz de distinguir os caminhos místicos, que está tentando, através da magia, receber grande aclamação por sua voz desafinada? Você é uma bruxa simples, sem glamour, com enormes pés, nariz e ego, combinados com um avançado caso de acne, que está lançando feitiços de amor para agarrar um lindo e jovem astro de cinema. Você é um vagabundo gordo, cheio de protuberâncias, de fala indecente, dente quebrado, que está desejoso em ter uma deliciosa e jovem stripper? Se assim o é, você deveria aprender melhor a usar o fator de equilíbrio ou, do contrário, deveria esperar falhar constantemente. Ser capaz de se ajustar à própria capacidade é um grande talento e muitas pessoas falham em compreender que se elas são incapazes de alcançar o máximo, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. O perdedor crônico é sempre o homem que, não tendo nada, se for incapaz de conseguir $1 milhão, rejeitará qualquer chance de fazer 50 mil com um desprezo descontente. Uma das maiores armas mágicas é conhecer a si mesmo, seus talentos, habilidades, atrações e defeitos físicos, etc., e quando, onde e com quem utilizá-los. O homem com nada a oferecer. Ao se aproximar do homem que já é bem-sucedido a fim de levar a ele um grandioso conselho e a promessa de grande prosperidade, tem a vivacidade de uma pulga pulando numa das pernas de um elefante na intenção de estuprá-lo.
A aspirante à bruxa que se ilude em pensar que um trabalho mágico suficientemente poderoso sempre terá sucesso, apesar do desequilíbrio mágico, está esquecendo uma regra essencial. A magia é como a própria natureza e para ter êxito na magia, é preciso trabalhar em harmonia com a natureza e não contra ela.